Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Faz mais ou menos 2 anos que eu não falo essa frase e eu senti saudades. A verdade é que eu parei de consumir o YouTube. Muitos canais que eu gostava pararam de produzir conteúdo e eu acabei me afastando dessa rede social. Mantive alguma coisa no Instagram. Eu até comentei em um dos vídeos, eu acabei reassistindo os meus vídeos antes de vir gravar e eu não tinha mais o Instagram, mas eu reativei meu Instagram, eu passei a utilizar apenas aquela rede social e nenhuma outra. Mas também não produzi mais conteúdo de literatura lá, virou apenas um Instagram pessoal meu, não mais sobre livros. Mas eu senti muita vontade de voltar a gravar, principalmente porque eu também voltei a consumir agora. Depois de 2 anos eu voltei a consumir o YouTube e alguns canais também voltaram a produzir conteúdo, que eu achei fantástico. Aqui sempre foi um cantinho para falar sobre os meus sentimentos acerca dos livros, para trazer o meu amor pela literatura, para expressar essas transformações que esses livros trouxeram para mim. Muitas reflexões, eu amadureci muito, eu cresci muito lendo, então é algo significativo para mim. Nesses 2 anos eu não li muito, na verdade eu li bem pouco. Tudo bem também, a gente tem fases na vida e foram fases que eu não trouxe a literatura para o meu dia a dia, mas eu nunca deixei de ler. Isso é intrínseco a mim. Eu também já falei aqui algumas vezes que a literatura faz parte da minha vida, faz parte do que eu sou. Então não existe a Laura sem os livros e nada mais justo para mim mesma voltar a expressar esses sentimentos por aqui. Eu gostava muito de falar sobre livros, eu me sentia muito bem compartilhando as minhas leituras e eu senti muita vontade de fazer isso de novo, então é por isso que eu tô aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos livros que eu li. Não foram muitos livros, então não se preocupe, o vídeo não vai ficar gigantesco. Talvez fique um pouco, porque eu falo um pouco demais, mas não se preocupem, não são tantos livros assim. Eu vou falar brevemente sobre cada um deles e vamos lá, para esse vídeo não ficar tão longo. No ano de 2023, eu bati o recorde de menos leituras em toda a minha trajetória literária. Eu li apenas 5 livros e foram livros que não me marcaram tanto assim. Eu tive boas leituras, mas eu não tive leituras que me desestruturaram como outras que já aconteceram no passado. Eu não absorvi tanto essas leituras, inclusive isso é algo que eu percebi em algumas partes, em alguns meses, eu não consegui me conectar às leituras que eu estava lendo, tanto que eu não lembro mais delas, eu não lembro das histórias. Em compensação, algumas outras foram extremamente marcantes. No ano de 2024 eu li 16 livros, e foi um ano bem diferente, bem misturado e teve sim leituras que foram muito impactantes. Começando pelo ano de 2023, eu li O Planeta dos Macacos. Eu gostei do livro, mas não foi extraordinário, nem excelente, nem nada do tipo. Eu achei ele legal. Eu fui com muita expectativa de ser diferente de tudo que eu já tinha ouvido falar. Vai falar então sobre esse planeta que os macacos são os dominantes e não os seres humanos. Isso é uma crítica social bem escancarada. Quando eu cheguei no final eu dei risada, porque realmente aquilo tudo fazia sentido, aquela sagacidade toda do autor, aquela crítica ácida, aquelas tiradas, ele é bem construído, mas eu queria ter ido para essa história sem ter ouvido tanto sobre ele e saber tantas coisas de outros livros que falam de ficção científica. Eu acho que seria uma leitura diferente se eu não tivesse essa caixinha literária já comigo, essa bagagem literária. Mas foi uma boa leitura. Um livro que eu não me lembro praticamente nada é Muito Além do Inverno, da Isabel Allende. A Casa dos Espíritos é um dos meus livros preferidos da vida. Eu tenho aquela história muito marcada na minha memória, mas esse livro não me prendeu, não me chamou tanto a atenção assim. Até porque ele é bem diferente, ele se passa nos Estados Unidos. Já a Casa dos Espíritos, ele já é aqui da América Latina, né? Então ele é bem diferente, eles são, na verdade, extremamente diferentes, não dá para comparar um livro a outro. Eu sempre me baseio nos livros pelo tanto que eu gosto deles emocionalmente, o quanto eles me tocam, me prendem e me transformam e ficam na minha memória. Então sempre é uma relação que eu construo com os livros. Não é uma construção muito objetiva, muito, digamos, analítica. Eu acredito mais nessa forma de sentimento mesmo com a literatura. Então esse livro foi um que não me prendeu tanto assim. Ele fala também sobre imigrantes que estão nos Estados Unidos, né? Inclusive
Melhor não falar sobre esse assunto agora, porque é algo bem sensível para mim, que também me pega em muitos sentidos, mas é esse viés do outro, essa forma como você enxerga o outro como se fosse um invasor no seu país, sendo que nós temos o mundo, né? E ele é teoricamente habitado por pessoas de forma que essas pessoas obviamente não são iguais, têm culturas diferentes, mas se você ultrapassar uma barreira imaginária que não existe, que foi definida por seres humanos, você está invadindo o território de outras pessoas. É um assunto delicado, mas é um assunto que me fere muito, porque eu acho que temos isso muito escancarado em muitos lugares, não só fora do Brasil, mas aqui dentro mesmo a gente vive isso, que quando uma pessoa ela sai do seu lugar de origem e vai para outro estado, ela sofre preconceito. Isso é extremamente visível, então você não precisa ultrapassar uma barreira tão grande assim. Você ultrapassa uma barreira que pode ser a alguns metros de você e isso torna com que você seja excluído da sociedade, com que você seja mal visto, com que você seja ofendido, você sofra preconceito. Então é um assunto bem complexo e que eu também tenho um outro livro que eu amei, foi transformador para mim, que eu já vou falar sobre ele depois. Vamos adiante, mas eu vou voltar a falar sobre isso. Uma pausa para falar duas informações. Às vezes o ângulo da câmera vai ficar meio esquisito assim, porque eu estou gravando com o celular e eu pauso para ver se realmente está gravando, porque eu já não tenho mais a minha câmera. Como eu parei de gravar vídeos, eu acabei passando ela adiante, então vai ficar em alguns momentos fora da mesma lugar aqui. E eu também posso estar levemente esquisita e o áudio da câmera também não vai ficar tão bom. O áudio da câmera não. O áudio do vídeo não vai ficar tão bom porque eu já não tenho a câmera e a câmera do celular. Mas vai dar tudo certo, vai dar certo. E eu estou extremamente enferrujada porque eu estava com o livro aqui o tempo todo e eu nunca mostrei ele. Mas enfim, esse aqui é o Muito Além do Inverno da Isabel Allende. Aí eu li o Matadouro 5 do Kurt Vonnegut, que é este aqui. Eu comprei esse livro há muito tempo atrás por indicação da Mel Ferraz aqui do Literaturas. E é um livro que no começo ele não me prendia de forma nenhuma. Eu comecei essa leitura várias vezes, então eu li um pedacinho e abandonava. Depois de um tempo pegava de novo e tentava ler de novo. Mas aí um dia simplesmente a leitura fluiu. E é um livro que fala especificamente de um fato da Segunda Guerra Mundial, que foi um bombardeio que aconteceu aqui em Dresden. A leitura ela é bem fragmentada. O autor tem essa característica de escrever pequenos fragmentos, ele não é linear, não é uma história que você lê como se estivesse realmente os fatos um atrás do outro acontecendo, ele é bem mais desconexo. Foi uma boa leitura, eu gostei de ter realizado, de conhecer também esse pedacinho, mais um pedacinho dos horrores que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, eu lembro do vídeo que eu fiz sobre o livro Segunda Guerra Mundial do Martin Gilbert, que eu sou apaixonada por esse escritor, ele escreve muito bem. E eu li também um dele que está aqui do ladinho, A História do Século XXI, que eu também amo muito. E agora eu tenho a Primeira Guerra Mundial, fiz o inverso para poder ler sobre essa história, mas é um livro que eu ainda não li, mas pretendo, que eu gosto muito, muito de ouvir essas histórias, esses relatos tão importantes pra gente, a nossa construção, para que a gente entenda como o mundo hoje gira e funciona. Outro livro que eu li, que eu não lembro quase nada, é Uma Casa no Fim do Mundo, do Michael Cunningham. Ele tem essa vibe assim, meio psicodélica, falando sobre esses jovens de juventude perdida, que tinha muitos sonhos, muitos ideais, tinha muitas ideias mirabolantes. No fim, acabava vivendo aquela vidinha pacata. Não pacata, ela tinha várias coisas no meio, assim. Também traz ideias de poliamor. Lembro de algumas coisas específicas, assim, que me marcaram, principalmente quando tem uma criança aqui no meio. O resto não me trouxe tantos sentimentos assim, que não conectou muito comigo, eu acho que essa é a palavra, mas foi um bom livro. Outro livro que eu gostei muito foi a minha última leitura de 2023, eu tô olhando aqui do lado porque tem o meu caderninho de cola, onde eu coloco todas as leituras que eu realizei.
Uma Nova Chance para o Senhor Dobler, da Seni Gleinster. É um livro que me prendeu. E aqui a gente tem um senhor que ele é recluso, tem a vida dele específica, ele gosta de ter a sua própria rotina, de viver longe da sociedade, mas a gente constrói coisas diferentes quando em sociedade, quando perto de outras pessoas. A gente descobre facetas nossas que não são expostas quando a gente vive recluso, quando a gente vive sozinho. A forma como a gente lida com as outras pessoas, ela nos mostra coisas sobre nós mesmos. E isso é o que esse livro traz também, dessa descoberta do eu quando no meio de outras pessoas, no meio de convívio com outros mundos, outras vivências, outras histórias, tentando encaixar esse indivíduo que é recluso, esse indivíduo que vive dentro da gente, ou enfim, de pessoas que são reclusas, é o que acontece com o Sr. Dobler. É um livro muito bonito, ele traz também questões familiares, de como esse Sr. Dobler, ele ficou dessa forma, ele não era introspectivo, ele não era essa pessoa reclusa, mas circunstâncias da vida dele trouxeram ele para esse lugar de reclusão. É uma caminhada, é uma jornada que ele faz para sair desse ambiente. Claro, ele é instigado por outras pessoas para fazer esse movimento de sair dessa reclusão. Isso acontece muito na vida também. Às vezes a gente encontra pessoas que nos mexem, que nos tiram dessa caverna. Não deixa de ser uma caverninha aí de um mito conhecido, e você passa a deixar de ruminar as suas próprias ideias, viver a sua própria solidão para encarar também os outros, né? Os vieses das vidas das outras pessoas, os sentimentos, e você pode descobrir coisas sobre você e você pode passar a ter um olhar mais carinhoso. É um livro incrível, recomendo muito para vocês. Outro livro, já pulando para 2024, eu iniciei o ano lendo Tudo é Rio, da Carla Madeira. E o que eu posso dizer? Não gostei muito desse livro, não. Eu não posso falar muito isso por aqui, porque eu sei que muita gente ama esse livro. Mas eu tenho uma explicação para não ter gostado desse livro, que é: eu não gosto quando assuntos trágicos e muito fortes são tratados de forma tão banal. Eu sei que a maldade, a crueldade, ela é normal na sociedade, a gente vive isso o tempo todo, mas eu não gosto quando não há sutileza para falar sobre isso, principalmente na literatura. Aqui é uma história muito forte, mas tratada sem muito tato. Joga assim e parece muito fácil falar aquilo, é estranho, assim, para mim é estranho. É isso. Outro livro que eu li, que eu comecei a ler, eu tenho um projeto, tenho não, tinha um projeto que era pensando em contos aqui no canal. Eu amo contos. Eu tenho esse carinho por histórias curtas muito grande. Tem um aqui que eu não consigo esquecer. Eu tenho essa memória, assim, que é de uma mulher num vestido bem grande, comprido, e ela tá no meio, tem um castelo bem lá longe. E aí tem um pântano, como se fosse um pântano, assim, não é bem um pântano porque não é alagado assim, mas ela tem um caminho de pedra e ela tá correndo para fugir de um monstro, que na verdade não é um monstro, ele é o marido dela. E essa cena, assim, caracteriza muitas coisas. Ele é crítico de uma forma muito forte. Eu tô aqui falando do livro e eu não falei qual é o livro. Tô ótima falando sobre o livro nesse canal. Que é Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, e outros contos, outras histórias da Flannery O'Connor. Todas as histórias aqui são trágicas. Tem uma, não sei se é spoiler, né? Mas eu preciso falar disso porque é uma memória que eu também tenho desse livro. Desse cara simplesmente pegando essa essa mulher, que não deixa de ser uma criatura, porque ela não tornou-se uma mulher, e ele simplesmente deixa ela. Larga ela no meio do nada. A construção dessa história é muito forte, assim como várias outras histórias aqui que
são muito marcantes. Eu acho que a escrita da Flannery tem essa capacidade de atingir. Ela fala sobre assuntos muito fortes, mas com aquele viés de sátira, de sarcasmo, de ácido. É muito bom. É um livro muito bom mesmo, que eu tenho boas lembranças e, enfim, recomendo muito. Outro livro que eu fiquei anos para ler e nunca li é O Sol é para Todos, da Harper Lee. É um clássico mais moderno que faz parte de leituras obrigatórias nos Estados Unidos, por exemplo. Eu tinha esse livro há muitos anos na minha estante, inclusive ele é daquelas edições que simplesmente ficou toda manchada, todo o papel não é bom, né? Ele não resistiu ao tempo, ele oxidou. Enfim, é um assunto extremamente difícil, que é o racismo. A gente tem isso muito característico na nossa sociedade brasileira. Aqui ele fala dos Estados Unidos, né? Mas não deixa de ser nosso também, porque nos cabe. E eu já li muitos livros norte-americanos que falam sobre racismo, e esse trata o tema de uma forma muito bonita. Ele tem a construção pelo viés de crianças, então não deixa de ser uma construção do caráter dessas crianças mesmo, não deixa de ser uma construção da personalidade delas, de como elas vão ser no futuro, de como elas enxergam o racismo. E eu gosto muito desse livro, eu gostei muito dessa leitura. Ainda bem que eu falei que o ângulo ia ficar ruim, porque começou de um jeito no meio. Quando eu fui gravar aquela parte que eu falei que o ângulo tava assim, simplesmente caiu um pouco pra cima o telefone. E não ficou tão legal assim o ângulo. Mas deu pra falar dos livros, deu pra entender até aqui, então vamos adiante. Agora eu vou falar de duas leituras extraordinárias, que eu amei muito, que me trouxeram realidades muito diferentes e que abriram a minha mente para olhar para o outro, que são Querido Líder, do Jan Jin-sung, e Minha Terra Prometida, do Ari Shavit. Vamos começar por esse. O que falar desse livro? É uma cultura muito diferente. Ele traz uma vida muito diferente, que é atual. Quando você para pensar que esse livro é de anos atrás, não é de muitos anos, não é de décadas, centenas de anos atrás, não. Foi pouquíssimo tempo atrás que isso tudo aqui era realidade, que talvez ainda seja, porque a gente não tem muitas informações sobre esse país, que é a Coreia do Norte. E ver uma pessoa de dentro da Coreia do Norte, que saiu de lá para contar a sua história, porque lá dentro ele vivia uma realidade, é uma distopia. Viver nesse país parece uma distopia, pelo que ele conta aqui, né? É o olhar dessa pessoa sobre o país em que ele nasceu. Essa divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, e como elas são divididas em questões morais, éticas, como cada uma é muito diferente da outra. E em relação à liberdade, você não tem liberdade na Coreia do Norte, enquanto no Sul você já tem uma vida completamente diferente. É muito difícil ler esse livro, porque ele escancara coisas que a gente poderia muito bem ter aqui se a gente tivesse um pouquinho menos de liberdade. A gente ainda é muito mais livre do que muitos países pelo mundo. E aqui é isso, é a história de uma pessoa que viveu dentro do regime, que fez parte do governo, que compactou com isso, mas que em determinado momento infringiu algumas leis específicas e foi obrigado a fugir. E a gente acompanha a história dessa fuga, dessa saída caótica desse país, principalmente porque ele era um membro muito chave do partido, ele tinha informações muito sigilosas sobre tudo isso, e é muita coisa. Eu grifei o livro inteiro, eu falei com o livro, eu conversei com ele em muitas passagens. Ele me transformou de diversas maneiras, a forma como eu penso, a forma como eu também enxergo esses países. Mas eu acredito que esse livro tem esse poder de transformar a visão como a gente tem do mundo. Eu tenho aqui um projeto muito querido, e esse é um projeto que eu não abandonei, que é o Lendo o Mundo, de ler pelo menos um livro de todos os países que a gente tem no nosso mundo. É tão característico também a forma como a gente tem a literatura, eu tenho a literatura na minha vida. Eu encontrei esse livro no chão do Rio de Janeiro. Eu estava passeando com a minha mãe pelo Rio de Janeiro e eu simplesmente vi no chão, tinha uma toalha estendida e vários livros ali. E você podia levar 2 por 5, 3 por 10.
algo nesse sentido. E eu enxerguei o livro, simplesmente, óbvio que eu ia parar para olhar quais eram os livros que estavam ali. E quando eu vi esse livro, eu agarrei ele, não soltei mais e trouxe ele para casa. Desde o momento que eu olhei para ele naquele chão do Rio de Janeiro, eu já estava conectada com aquela história, desde o momento que eu encontrei esse livro. A literatura é bonita, assim, eu tenho essa visão sobre ela, que ela te encontra. Os livros me encontram em muitas situações, e esse foi um deles. Eu recomendo muito. E aí partimos para um outro livro, muito complexo, que é extremamente atual. A gente enxerga isso de longe, fala sobre Israel, a faixa de Gaza, a Palestina e esse conflito que já dura muitos anos. Ele tem um olhar de um israelense, então ele vai falar sobre o ponto de vista de Israel, sobre esse local que para eles era a Terra Prometida. Existe uma história aqui secular, quando a gente teve essa promessa de terra para os judeus. Eles foram primeiro escorraçados das suas terras, teve a diáspora, e depois eles voltaram para sua terra prometida. E foi nesse momento que os conflitos começaram a ser mais intensos. Ela não era uma terra sem habitantes, ela já tinha toda essa formação, essa cultura, já tinha pessoas vivendo ali. Mas isso não foi motivo suficiente para impedir com que eles fossem tentar dominar esses lugares para ter essa terra que eles definem como sua, que eles acreditam que seja sua por direito. E é o que eu sempre procuro, olhar os dois lados da história. No último vídeo que eu fiz, eu falo, no penúltimo, não no último, no penúltimo vídeo que eu falo sobre as minhas leituras, eu falo sobre o outro livro que eu li, que falava sobre o viés dos palestinos, naquele período específico. Lá fala de um recorte da história em que vai ter invasão por Israel, os pogroms que eram realizados. E a gente vê os dois lados da história. Não existe um lado. Nunca existe só um lado numa história. Existem sempre dois lados, 3, 4 lados em histórias. E a gente precisa conhecer o máximo de vieses possível, porque nós estamos de fora, a gente não sabe o que acontece dentro dessas culturas, dessas mentes e dessas ideologias que fazem com que eles tenham essas atitudes hoje. O que está sendo feito hoje é desumano, fora dos padrões de você ter uma terra prometida ou não. Isso não justifica o que está acontecendo na faixa de Gaza, não justifica o que está acontecendo nesses países, não justifica toda essa crueldade. Mas aqui é você entender um pouquinho da história, é você entender um pouquinho de por que as coisas chegaram aonde elas chegaram. Ele é um livro de não ficção, o autor contando sobre essa região, esse lugar, esse povo, essa cultura. Leiam esse livro, de verdade, leiam esse livro. Agora vamos para leituras, que foi um período assim da minha vida que eu não absorvi o que eu estava lendo. Eu tenho 5 livros lidos que eu praticamente não recordo nada sobre eles. Eles foram um atrás do outro, então foi um parênteses em que, por mais que eu estivesse lendo, eu não estava absorvendo o que eu estava lendo. Eu tenho pequenos flashes de algumas coisas da história, mas basicamente 90% do livro eu não lembro. E um desses livros é O Garoto do Rickshaw, e o título é autoexplicativo. Ele vai contar a história desse garoto que dirige aqueles carrinhos na China. Eu lembro de uma passagem do livro que era de uma festa que estava acontecendo, e era uma festa muito suntuosa, muito característica dessa parte do mundo. A descrição não foi muito boa desses detalhes dessa festa. É muito legal que eu guardo essas imagens. Eu formo imagens na minha cabeça quando eu leio. E aqui eu formei essa imagem do livro, mas eu gostaria de lembrar mais sobre ele. Mas infelizmente eu não lembro. Eu queria muito ler esse livro. E eu fico muito triste de não me lembrar praticamente nada dessa história, que é Tudo de Bom Vai Acontecer, da Chefi Atta. Ele se passa na Nigéria e vai falar sobre mulheres, essas histórias trágicas. As mulheres são tratadas assim, de forma desumana. E eu já li alguns outros livros que falam sobre esses países africanos em que as mulheres têm esse papel muito enraizado,
Não que seja muito diferente do resto do mundo e do Brasil, mas aqui tem algumas particularidades da cultura desses povos em que a mulher tem um papel na sociedade ainda pior. Tem também uma imagem que eu formei sobre o livro, que é de uma árvore muito gigante assim, dessas mulheres sentadas perto dessa árvore. Eu ainda quero reler esse livro. Eu sinto que eu fiquei devendo para ele e que ele poderia ter me trazido muito mais se eu estivesse em um momento um pouco diferente para realizar essa leitura. Agora, eu vou passar bem rápido assim, o livro, porque eu não me lembro nada. Esse eu não formei nem imagem na minha cabeça, que é Na Praia, do Ian McEwan. Eu dei uma breve lida aqui atrás para ver se eu conseguia me recordar de alguma parte da história e eu não consegui. Esse eu não sei se eu tenho vontade de reler. E aqui onde que eu tenho um pouquinho de pé atrás com o autor. Eu já tentei ler o livro Serena, do Ian McEwan, e eu não gostei. E se eu não me engano, tem um outro livro dele muito famoso que eu também comecei a ler e não gostei, nunca terminei. Então pode ser que seja um pouquinho do autor que eu não gosto, particularmente, né? Muitas pessoas amam esse autor, mas eu acho que comigo ele não funciona. Eu não sei o que aconteceu com essas leituras, mas tem mais 2 livros que aconteceu praticamente a mesma coisa que o Na Praia, do Ian McEwan, que é Água Funda, da Ruth Guimarães, e Primeiro Sangue, da Amélie Nothomb. São livros completamente diferentes. Esse aqui fala sobre a Serra da Mantiqueira, nessa região aqui do Brasil, e esse outro é sobre o Congo. Pode ser que eu tenha lido esses livros muito rápido. E quando são livros curtos, geralmente eu leio em um dia. E eu tenho lido muito rápido a ponto de não absorvê-los. Tem uma coisa que eu acho bem característica, que todos esses livros eles vieram pela TAG. Eu assinei a TAG no ano de 2024. E eu fui recebendo esses livros e eu queria ler muito rápido tudo que ia chegando, porque ia chegando uma caixinha por mês. E aí eu simplesmente parei de ler porque eu realmente percebi que eu não estava absorvendo essas leituras. E isso é um dos motivos porque eu não leio no Kindle. No Kindle eu sinto que eu leio muito rápido. Eu não consigo absorver a leitura porque simplesmente eu vou lendo rápido, é muito rápido. A leitura no Kindle flui muito rápido, muito mais rápido que você parar e ler o livro físico. E aqui eu simplesmente cumpri com a minha meta pessoal de ler. Mas não é por aí também que as coisas funcionam. Se você não absorve o que você lê, não adianta de praticamente nada. Então, aqui eu sinto muito por esses meses em que eu simplesmente saí lendo muito rápido e não absorvi o que eu li. Agora, eu vou falar sobre algo que eu devorei. Aí, eu realmente entrei nessa história, mergulhei de cabeça, me atirei, que foi Duna. Nossa, que experiência literária. Eu não terminei todos os livros, mas ele pode ser lido em partes. Tem a primeira trilogia, um livro no meio, digamos assim, e os outros 2 livros, porque seria mais uma trilogia. O autor faleceu antes de terminar. Mas os 3 primeiros livros são extraordinários. Que são... Deixa eu pegar eles aqui. Duna. O filme também é muito bom desses livros. E é um mundo muito mirabolante. É um mundo muito bem construído. Esse planeta de areia que Duna é o personagem principal, é esse lugar que forma essas pessoas, que elas precisam se adaptar a toda a realidade de como esses seres cilíndricos dominam esse planeta, do melange. Não deve se falar melange, né? Mas eu leio na minha cabeça como melange. Essa especiaria que faz a vida dessas pessoas ser transformada. Ai, é muito pequeno esse vídeo para eu poder falar de tudo que significa Duna, mas eu amo essa história. Ela é a palavra que eu usei, extraordinária, não tem outra palavra para usar. E aí temos o outro livro que é Messias de Duna, Filhos de Duna. Esses 3 aqui são realmente muito, muito bons. O outro livro, que é o do meio, Imperador Deus de Duna, ele foi uma leitura bem mais arrastada e eu realizei um pouco tempo depois. Eu terminei ela só no final do ano. Então eu li esses 3 livros um atrás do outro, parei e não li mais nada por um longo período de tempo. E esse aqui não foi
tão extraordinário assim, porque eu realmente senti a leitura mais truncada. Não que ela não seja tão interessante quanto os outros, ela é muito interessante, mas esse ditador aqui é muito difícil de engolir, que também vem já dessa história lá de Duna. Ai, gente, leiam esses livros, é bom demais mesmo. E eu quero muito continuar. Quero continuar porque eu quero ler mais sobre as Bene Gesserit. Também deve ser assim que fala, mas eu adoro construir na minha cabeça o nome dos personagens, o nome das coisas do meu jeito característico. Mesmo que eu tenha assistido os filmes e lá eles falem de um jeito diferente, os Harkonnen, eu chamo eles de outro nome. Opa! Mas é muito característico a forma como eu guardo o nome, que não tem nada a ver de como se realmente pronuncia. Mas enfim, amo essa história. Amo essa história. Ah, e tem uma coisa que eu gosto, só por falar mesmo, é esse estilo de livro. Eu gosto muito desses livros molinhos assim, que dá pra você virar, riscar e escrever, e tem um papel bem bom e macio, assim. Muita qualidade nesse box da Aleph. Muito bom mesmo. Eu não sei como é que ele consegue escrever assim. É uma das escritas mais lindas que eu já vi na vida de leitora, que é a do Mia Couto. É muito lindo, não tenho o que dizer da escrita dele. O outro livro que eu li é tão extraordinário quanto. Tem um vídeo aqui no canal, um vídeo que eu gosto muito, porque eu amo aquela história. E eu amei essa história, que é Terra Sonâmbula. Eu tenho assim, todas as passagens do livro eu formei uma imagem impactante na minha cabeça. Essa terra que se move. Ai, é lindo. Eu quero ler tudo que Miyakoto já escreveu, porque ele é, assim, disparado um dos autores mais incríveis que eu já tive o prazer de ler nessa vida por essa escrita. Ele consegue transformar tudo em uma coisa bonita. Sem palavras. Leiam Miyakoto. Teve um livro que no final eu terminei e disse, não gostei. E aí passaram-se os dias e o livro não saía da minha cabeça, que é Os Malaquias, da André Del Fuego. Ele é simples, é um livro simples, mas que ao mesmo tempo é muito bonito. Eu achei que eu não tinha gostado porque ele simplesmente não traz nada demais. Ele é uma história. Mas ao mesmo tempo, se você olhar nas entrelinhas dessa história, você tira muito dela. Porque aí eu trouxe ele para outras camadas da minha vida. E aí ele começou a fazer mais sentido e começou a ter recordações mesmo. Eu comecei a lembrar dele com mais frequência. Então eu não posso dizer que eu não gostei. Eu gostei muito desse livro no final das contas. E eu recomendo. E por fim, mas não menos importante, um livro que eu acredito que eu voltei a falar aqui nesse vídeo, aqui no canal, sobre literatura por causa dele. Esse livro me feriu. Já nas primeiras páginas, você espera que ele siga um caminho. E aí tem uma palavra no meio que eu simplesmente li aquela palavra e todo o significado do livro para mim mudou. E aí eu entendi que ele falaria sobre isso, sobre esse tema, sobre algo extremamente tocante no sentido como ele é construído. Eu sabia que ia ser uma história que eu não esqueceria mais, que ia estar na minha vida e que ainda bem que eu li. Eu fico muito feliz quando eu descubro livros que eu deveria ter lido, assim, que me impactam, que me transformam, que abrem a minha mente para realidades. E eu tô falando de Mau Hábito, da Alana S. Porteiro. Esse livro se passa em Madrid e ele fala sobre transexualidade. Ai, gente, é difícil você ler isso aqui e não sair atingido. Eu queria que o mundo todo lesse esse livro, porque você precisa olhar para o outro para poder entender um pouquinho, assim, uma fraçãozinha do que essas pessoas passam, do que é você ser trans e como é você não se sentir confortável no seu próprio corpo. Aqui a disforia desse personagem é tão forte, é tão doída, é tão asfixiante, como ela mesmo coloca. Teve uma passagem no livro que eu não conseguia respirar. Teve um momento aqui dessa história que quando ele ia, era como se ele estivesse prendendo a respiração e você vai se asfixiando junto. E eu só consegui soltar o ar quando o personagem soltou o ar. O poder da literatura é inigualável. Enfim, muito, muito bom. Amei a história.
e eu recomendo muito a leitura de verdade. E é com ele que eu encerro esse vídeo. Espero que eu volte. Espero que eu volte. E eu tenho uma coisa específica para fazer aqui, que é falar de um livro, que não tá aqui no meio dessas leituras, mas que é um dos meus livros preferidos da vida. E eu não consigo sossegar por não ter feito um vídeo sobre ele. Eu vou reler aquele livro, que é O Deus das Pequenas Coisas, e eu volto a falar com vocês sobre ele. Um beijo e até a próxima. Tchau!